dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, que novamente sente-se honrado com a presença de colegas advogados de vários estados, alguns, quero destacar, representando as comissões de direito militar de seus entes federativos. Prestigiam também, para nossa alegria, ilustres membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Brigada Militar e representantes de entidades de classe. A qualificada audiência, devo dizer, é motivo de orgulho para a nossa comissão e, através do esforço e dedicação de todos, tornou a construção e a realização de eventos de inquestionável qualidade e induvidoso relevo à seara jurídico-militar. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul e de sua Comissão de Direito Militar, recebo-os honrado, assegurando-lhes que as escolhas de temas importantes, assim como de palestrantes de escola, constitui nossa forma de dizer que envidamos todos os esforços para que as senhoras e os senhores sintam-se prestigiados e bem acolhidos. Nosso tema hoje refere-se à Lei 13.967, do ponto de vista da Constituição Federal, notadamente no que diz com a extinção das sanções disciplinares de detenção e prisão dos servidores militares dos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, a previsão dessas penas corporais está registrada no artigo 9º do Decreto 43.245 de 2004, Regulamento Disciplinar da Brigada Militar. Porém, como todos sabemos, em 19 de dezembro de 2012, foi publicada a Lei Federal 13.967, e, numa síntese, vedou a aplicação das penas disciplinares restritivas ou privativas da liberdade desses servidores. Essa é a questão que vamos debater. Seria ou não a Lei 13.967 inconstitucional? Abrilhantando o evento e confirmando a projeção do tema, nosso convidado de hoje é o Dr. Amilcar Fagundes Freitas Macedo, desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, egresso do Ministério Público pela regra do 5º Constitucional, especialista em ciências criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Minas Gerais, mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul e diretor da Escola Judiciária Militar do Rio Grande do Sul. Prezado doutor Amilcar, alegria tê-lo conosco e, desde já, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e de sua Comissão de Direito Militar, lhe dou as boas-vindas. Fique certo de que sua presença, de que sua experiência como operador do direito e seu reconhecido saber jurídico contribuem de forma notável à construção de ideias e posições sobre o tema, e daí ao sucesso do nosso evento. Muito obrigado por ter prontamente acedido ao nosso convite. Coordena os nossos trabalhos nesse momento, como mediador, Dr. Fábio César Rodrigues Silveira, e compartilha a presidência da Comissão de Direito Militar do Estado do Rio Grande do Sul, comigo, para minha honra. Dr. Fábio Silveira, advogado combativo, advogado que conhece os temas afeitos ao direito militar e que certamente, com sua contribuição, com a sua participação neste evento de hoje, contribuirá muito para a excelência do nosso evento. Também quero destacar a presença do Dr. Ivan Pareta Júnior, nosso vice-presidente,
que, igualmente, com o seu conhecimento, com a sua experiência, engalana o nosso evento. Obrigado pela participação de todos e, de imediato, eu já entrego a palavra ao Dr. Fábio Silveira, nosso co-presidente, que será o mediador do evento. Tem a palavra, Dr. Fábio. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor Luiz, pelas suas palavras. É muito importante ouvi-lo, alguém da sua envergadura, com a sua experiência, com seu conhecimento. Também honra a todos os que vão assistir. O tema, senhores, é extremamente candente. Ele está brilhando aos olhos das instituições militares estaduais. O doutor fez um pequeno esforço histórico do regramento dentro da disciplinar, dentro da Brigada Militar, que prevê a prisão. E eu me recordo, sem ser autobiográfico, mas fazendo uma evolução histórica da própria Brigada Militar, que até 1980 adotava o regulamento disciplinar do Exército como base, que também previa a prisão, né? Depois, e aí começou este jovem, mas idoso advogado, já com alguma idade, alguma experiência no trabalho, o decreto, o RDB de 1980, que previa a prisão também, que durou até 2001, onde o governo que chegava trouxe uma solução singular para a época, que deixou, inclusive, perplexos aqueles que estavam operando nessa área, que previa a suspensão como pena e não a prisão. A suspensão na forma daquela suspensão trabalhista. Não comparecerás para trabalhar, para cumprir escala, porque estás punido gravemente. Depois nós tivemos mais uma legislação em abril de 2004, um decreto também, antes já prevendo, restabelecendo a situação da prisão, e com algumas mazelas técnicas que obrigaram que 3 meses depois fosse editado o atual RDBM, né? Que é o decreto 43.245 de 2004, que também contém a pena de prisão. Por que isso se tornou polêmico agora? O desembargador Amilcar tem todas as condições de fazer essa exposição, mas basicamente, como disse o doutor Luiz, a Lei 13.967 de 2019 alterou, se não me engano, o artigo 18 do Decreto-Lei 667, que é um decreto também de 50 e poucos anos atrás, que nos trouxe a seguinte situação. Alterou exclusivamente a questão das punições, das prisões disciplinares. Mas, como provavelmente os senhores possam ouvir na sequência, sem, no entanto, adaptar o sistema para que isso ocorresse. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e eu sei que nós temos pessoas da Corregedoria assistindo, estavam com o RDBM, o novo RDBM, em fase final, e teve que parar tudo, e essa matéria está sob avaliação também, porque previa novamente prisão. Eu introduzo, então, para nos trazer clareza sobre o tema, ou pelo menos para colocar as questões em debate, eu vou fazer a pequena provocação inicial dizendo: desembargador Amilcar, que bom que o senhor está aqui, para nós é um presente ouvi-lo, e digo mais, esta é a Casa da Cidadania, especificamente neste tema, é a Casa dos Defensores da Liberdade Individual, e por isso a provocação que eu mando ao senhor é: eu aprecio muito a ideia de afastar a prisão disciplinar. Mas eu quero ouvir de Vossa Excelência quais são os nortes que nós podemos ter para que isso seja um passo adiante. Porque da revolta da Chibata até hoje nós temos 110 anos. E desde lá pararam de infligir punições disciplinares corporais, castigos físicos. A provocação é essa, doutora Amilcar. Já não estaria na hora de nós darmos o passo seguinte, afastando a prisão dos militares por razões disciplinares? Tem a palavra, doutora Amilcar. Eu os batizo com água e a doutora Amilcar certamente os batizará com o fogo do Espírito Santo.
Vamos lá. Bom, inicialmente, então, eu queria dar bom dia e agradecer o convite ao Dr. Fábio Silveira, Dr. Luiz Pires, também cumprimentar o Dr. Ivan Pareta, né, que são integrantes da comissão da OAB, que trata das questões relativas ao direito militar. E quanto a essa provocação, eu lhe digo assim, ó, como o juiz, ele sempre tem que ser um árbitro imparcial da realidade. A realidade que nos cerca, o juiz é um árbitro imparcial da realidade, deve ser um árbitro imparcial. E nessa questão, efetivamente, eu quero fazer esse introito aqui e dizer o seguinte: nós estamos na corte, né, no tribunal, analisando alguns casos que nos foram levados através de habeas corpus, através de um agravo de instrumento provocado pelo Estado do Rio Grande do Sul. E são casos que nós deveremos, nos próximos dias, né, próxima semana, nas semanas vindouras, aí, enfrentar no pleno esta posição. Nós já temos duas posições no pleno de dois colegas definidas, que são relatores, né, dos processos. Num caso, a relatoria da doutora Maria, no sentido de acolher a legislação, a nova legislação, e conceder, então, a ordem. E num outro caso, cuja relatoria coube ao doutor Brum, no sentido contrário, de não acolher a legislação e declarar, né, no controle difuso de constitucionalidade que o tribunal pode fazer, declarar a inconstitucionalidade desta norma. Eu pedi, então, vista desses processos e confesso para o senhor que eu ainda não tenho uma posição completamente definida. Estou estudando a questão. Por isso eu vou falar aqui em tese, porque a LOMAN não me permite que eu analise a situação de processos, né, que eu vá me manifestar sobre um processo em si, mas esta é uma questão que dá para se colocar em tese. E eu vou procurar, não sei se conseguirei, mas eu vou tentar, até porque não tem ainda efetivamente a posição formada, mas eu vou tentar não, digamos assim, não deixar entender qual a posição que eu tenho nesse processo. Então, a minha análise ela vai ser jurídica, e a questão que o senhor me provoca, ela traz uma questão política, né, de política institucional. Podemos até conversar sobre isso, mas eu acho que as questões da política têm que ser resolvidas no foro adequado, né? Ao estudioso, ao jurista, cabe a questão, analisar a questão sob o ponto de vista dos argumentos jurídicos, né? Os argumentos de política, eu digo política, não política partidária, né? Política no sentido lato sensu, política de implementação de questões disciplinares, política de comando da instituição, brigada militar, enfim. Essas questões elas devem ser, no meu sentido, resolvidas no campo próprio. Mas eu queria fazer um balizamento aqui antes de nós começarmos, né? Até porque nessa posição que eu me encontro aqui, eu me lembrei de uma frase do ex-presidente da antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev, que ele disse que matar um elefante é fácil, né? O difícil é esconder o corpo.
Né? Então, eu vou procurar aqui matar o elefante sem dizer exatamente a minha posição. Né? Pretendo, pelo menos, não me posicionar aqui. Mas eu vou trazer para os senhores, a cada artigo, eu vou trazer os argumentos de um lado e os argumentos de outro, né? E até para municiar os operadores do direito, né? Quanto às questões. E a minha posição eu vou deixar para o dia da votação, né? E aí estou preparando o voto, e que não comecei ainda, mas estou estudando exatamente por isso. Mas, inicialmente, eu queria balizar o debate e dizer o seguinte: nós temos os atos jurídicos, né, que os atos sociais, ali, os fatos sociais, ali acabam sendo introduzidos no mundo jurídico, que são atos jurídicos, depois viram normas, e eles têm três planos, né, que é um plano de existência, validade e eficácia. Então, um ato jurídico é existente quando ele efetivamente provém de um órgão que seja legitimado para tanto. Então, uma norma no direito brasileiro, ela tem de vir, claro que tem suas exceções, mas ela tem de vir do parlamento. Tá? Então, uma norma, por exemplo, que não viesse do parlamento seria uma norma inexistente. Né? Então, estaria aí contrariando essa questão da existência. A norma é válida, seria uma questão formal aí, né? Formal, lato sensu falando. Depois, a norma é válida quando ela segue aqueles caminhos dentro deste órgão legiferante, né, e que tem também uma formalidade. Aí nós dizemos se a norma seguiu aqueles caminhos, respeitou o quórum para aprovação, né? É uma norma que aquele órgão estatal pode legislar sobre aquela questão. Então, nós dizemos que essa norma é válida. E ela seria eficaz quando ela estivesse apta a cumprir a sua finalidade. Então, esses três planos, né, que nós vamos acabar analisando aqui e esclarecendo que a inconstitucionalidade de uma determinada norma ataca no plano da invalidade. A norma passa a ser uma norma não válida. Ela continua existente, né? E aí, claro, via de consequência, ela se torna eficaz. Né? E também, a título de nós fazermos aqui um acordo de fundamentos, né? Eu diria o seguinte, que nós vamos analisar duas questões quanto à inconstitucionalidade. Nós temos que deixar isso, digamos assim, pavimentado. Né? Nós temos a inconstitucionalidade formal, que é o que nós vamos fazer agora com a Lei 13.967, nós vamos verificar aqui rapidamente os argumentos em prol da inconstitucionalidade formal da norma e os argumentos que são contrários à inconstitucionalidade formal da norma. E vamos verificar também os argumentos que são favoráveis à inconstitucionalidade material e os que são não favoráveis à inconstitucionalidade material. Então, a título assim só de introito, eu diria para os senhores que na inconstitucionalidade formal nós temos a inconstitucionalidade orgânica, que é aquela que diz da competência para a edição daquele ato, né? A competência do órgão legiferante para a edição daquele ato, e a inconstitucionalidade formal propriamente dita, que é a observância do processo legislativo, aquelas questões relacionadas, por exemplo, à iniciativa, deliberação, votação, veto, sanção, promulgação, publicação, enfim. Né? Também, quanto a isso, nós temos isso na inconstitucionalidade formal propriamente dita. Quando uma regra, uma determinada matéria tem que observar a lei complementar, outras matérias podem ser por lei ordinária, pela questão do quórum, né? E também, uma outra espécie seria os projetos de emendado numa casa, né? Por exemplo, um projeto nasce numa casa e vai para a revisão de outra casa. E se esse processo ele é emendado na casa revisora, ele precisa voltar para a casa de origem. Se ele não faz esse retorno, também nós dizemos que aí existe uma inconstitucionalidade formal. E a inconstitucionalidade material seria, a rigor, a incompatibilidade de conteúdo
substantivo entre a lei e a Constituição, né? E a consequência seria exatamente a invalidade. Então, nós vamos verificar aqui, há argumentos para dois lados, quanto à inconstitucionalidade formal, e também há argumentos para os dois lados, quanto à questão da ofensa à substância da Constituição. Então, eu começaria aqui, eu vou pegar a lei, né? Começaria aqui analisando o seguinte. Essa lei, ela diz o seguinte, Lei 13.967, de dezembro de 2019. Então, ela altera o decreto 667, de julho de 69. E na parte que nos interessa aqui, ela diz assim, no artigo 2º, né? O artigo 1º fala ali que reorganiza as polícias militares. Esta lei altera o decreto que reorganiza as polícias militares, corpos de bombeiros, nos estados, Distrito Federal e territórios. O artigo 18, então, que é o cerne da nossa controvérsia aqui. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina, não mais por regulamento disciplinar, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento dos conselhos de ética e disciplina militares, observados dentre os seguintes princípios. Antes de chegar nos princípios, a questão do caput, né? O caput fala em Código de Ética e Disciplina. Eu não vejo exatamente assim dificuldade, né, quanto a essa nova nomenclatura, ao invés de ser regulamento disciplinar, porque os próprios estatutos, né, tanto do Exército como o estatuto da nossa Polícia Militar, a Brigada Militar, eles falam sobre a ética, eles falam sobre o dever de probidade, o dever ético dos profissionais. Então, é uma questão apenas de nomenclatura, eu não vejo nenhum problema aí. Essa lei, ela traz aqui uma pequena irregularidade, né, uma pequena impropriedade, que ela fala que numa lei federal para o Distrito Federal, quando, na verdade, teria de ser uma lei distrital para o Distrito Federal. Mas me parece que aqui dá para fazer uma interpretação conforme a Constituição e não haveria nenhum problema nesse sentido. Então, tem argumentos, né, de colegas que defendem que haveria aqui uma impropriedade e tal, mas eu acho que essa não é uma impropriedade assim relevante. E, então, ela diz o seguinte, que observará os seguintes princípios. E vejam que ela fala aqui em estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos. Então, ela está funcionando aqui como uma norma geral, né? Porque remete, digamos assim, para uma legislação específica à questão relativa a essas pormenores aqui, que seriam exatamente da norma do RDBM, ou do Código de Ética e Disciplina. E fala aqui, então, na observância dos seguintes princípios: dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório, razoabilidade, e aí, na parte que nos interessa, no inciso 7, vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Muito bem. Aqueles que defendem que esta norma estaria ferindo a questão relativa a ela ser uma norma geral, dizem que aqui haveria uma questão concreta, que seria a vedação de medida privativa. Porque estas medidas privativas, ou essas sanções, elas seriam dispostas, elencadas no Código de Ética. Então, não poderia esta norma aqui, o Decreto-Lei 667, alterado pela Lei 13.967, dispor sobre a questão
da vedação da prisão privativa de liberdade, porque, segundo aqueles que defendem essa tese, nós teríamos do inciso 1º até o inciso 6º princípios. E no inciso 7º não seria um princípio, seria, pois, uma regra. Então, uma regra em concreto. Então, ela estaria, na verdade, aqui, vedando, e nós vamos ver na Constituição em seguida, um dos artigos da Constituição que fala que nós podemos ter uma norma geral, mas que estas questões relativas a deveres, obrigações, eu vou citar daqui um pouco o artigo para os senhores, ela seria de uma norma em concreto. E esse seria o fundamento da inconstitucionalidade. Mas há uma outra corrente, um outro argumento, que diz o seguinte, que quando, na verdade, que todos os outros evidentemente, são princípios, são direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade, todos são direitos, alguns direitos fundamentais, outros princípios constitucionais, né? Alguns até implícitos, como a razoabilidade e a proporcionalidade, e que a vedação de medida privativa, então, não seria um princípio, seria uma regra, diz uma corrente, inclusive essa corrente foi dominante, foi acolhida no Tribunal Militar de São Paulo, que julgou essa norma inconstitucional, uma decisão já proferida. Mas há uma outra tese que diz o seguinte, olha, quando se fala aqui em vedação de medida privativa e restritiva de liberdade, na verdade nós estamos tratando de um direito fundamental de não ser preso, um direito fundamental à não prisão, né? Então, seria um outro posicionamento, que não seria efetivamente uma regra em concreto, porque ela fala aqui da não prisão, da impossibilidade de prisão, salvo naquelas hipóteses em que a própria Constituição autoriza, né, que seria em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. Eu confesso para os senhores, e aqui fazendo coro aqui ao presidente Gorbachev, né, que o difícil é esconder, enterrar o elefante, eu digo para os senhores o seguinte, eu me inclino a entender que este argumento, ele, no meu sentir, né, ele é um argumento, para usar aqui uma expressão do Ronald Dworkin, né, que é um jurista americano, ele é um argumento mais forte do que aquele que diz que isto é uma regra, né? Na verdade, isto aqui é um direito fundamental de não prisão que está travestido aqui, digamos assim, de uma regra. Mas me parece que ele é, sem dúvida, um direito fundamental, né? Fala da não prisão, e a não prisão ela é direito fundamental, né? Todos os cidadãos que vivem, e os estrangeiros também, que vivem na República do Brasil, eles têm o direito fundamental de não serem presos. Exceto... É o direito fundamental da liberdade, né? É o direito fundamental de liberdade, claro. É o direito fundamental. O direito fundamental de não ser preso, na verdade, ele está homenageando o direito fundamental de liberdade, né? Que são as duas faces da mesma moeda. Se eu tenho direito à liberdade, eu tenho de ter um direito a não ser preso em nenhuma hipótese, né? Salvo naquelas em que a própria Constituição estabelece as exceções. E depois o artigo 3º fala num prazo de 12 meses, e aí uma corrente afirma que nós não teríamos aí aquele que eu falei lá no início, né? Quando estava pavimentando ali o início, no plano da eficácia. Essa norma não teria, então, todos os atributos para ter eficácia no mundo jurídico, porque ela traz ali uma vacatio legis de 12 meses. Então, ela não poderia ser aplicada, nós não poderíamos, digamos assim, dispensar a prisão naqueles códigos disciplinares que têm a previsão da prisão, nós não poderíamos dispensá-la exatamente por isso, que teria 12 meses aí para os estados e as polícias militares se adequarem a essa nova exigência. Quer dizer,
Então, nesse período, se poderia continuar aprendendo. Este é um argumento que digo para os senhores foi, se eu não me engano, foi o argumento vencedor também no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Bom, o argumento contrário, ele diz o quê? Ele diz que, na verdade, o que a lei colocou aí foi uma imposição para que os estados tenham um tempo para readequar os seus códigos, né, disciplinares, mas que, por força lá da lei de introdução, e eu acho que esse argumento até, se eu não estou equivocado, é do Dr. Pires, num artigo que escreveu e publicou lá na FENEM, que a lei do direito brasileiro, ela estipula que as normas entram em vigor na data da publicação. Se não tiver nada escrito quanto a isso, 45 dias depois, ou na data em que a própria lei disser que ela entra em vigor. E esta lei, então, teria entrado em vigor em dezembro, né? E isso teria de ser cumprido a partir de então, e que não seria impeditivo para que os estados pudessem readequar seus códigos, mas desde já não poderia prender, porque diz respeito ao direito fundamental de liberdade. Eu acrescentaria mais um argumento, que não foi suscitado, eu acrescentaria mais um argumento, que é o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição diz o seguinte, eu não estou com a Constituição aqui, mas mais ou menos ele diz assim, que os direitos fundamentais inscritos, né, ou previstos, enfim, nesta Constituição, eles têm aplicação imediata. Bueno, isso quer dizer assim, isso é uma norma cogente, é uma norma constitucional, né? Eu lembro para os senhores aqui, existe um livro muito interessante, né, que é escrito por um alemão chamado, bom, agora não lembro exatamente o nome aqui, mas é a Força Normativa da Constituição, né? Então, a Constituição ela tem de ter força normativa. Então, no momento em que o artigo 5º diz que os direitos fundamentais eles têm aplicação imediata, não pode uma norma de cunho infraconstitucional elaborada pelo legislador ordinário dizer o contrário. Estaria exatamente retirando a força normativa da Constituição. Então, esses seriam os dois argumentos aí, né, que foram efetivamente debatidos. Bom, aí, aqueles que dizem que a norma está de acordo com a Constituição, que ela não possui uma inconstitucionalidade formal, dizem o seguinte, que o direito administrativo sancionador, que é o direito que elabora o código, né, direito administrativo, que ele retira da Constituição princípios que informam o direito penal, né? E estes princípios, e eu acabei de ler alguns aqui, né, dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, todos são princípios constitucionais aplicados, digamos assim, ao processo penal e ao direito penal. Seriam princípios de direito que devem ser observados pelo legislador que vai elaborar normas penais ou normas processuais penais. Vou ver aqui, o sol está começando a pegar aqui no meu ponto de observação do rio. Muito bem. Então, esse argumento diz o seguinte, que a norma prevê lá no artigo 22 que cabe privativamente à União legislar sobre o direito penal. E como o direito administrativo sancionador retira suas normas do direito penal, então não haveria problema de que o legislador federal, que elaborou a lei 13.967, observasse esses princípios também
para o direito administrativo sancionador. Tá? E diz também que o artigo 22 fala, quem defende a tese de que a norma não tem nenhuma impropriedade do ponto de vista formal, diz que o direito administrativo sancionador retira suas normas, né, da Constituição, os princípios da Constituição, e também no artigo 22, que cabe privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inativação, pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiro. Então, esta norma estaria em consonância com este inciso 21 do artigo 22 da Constituição Federal. Então, não haveria nenhuma impropriedade do ponto de vista formal. A tese contrária, e eu vou procurar sempre colocar aqui, se o senhor me permitir, uma tese, depois outra, uma tese, depois outra, uma tese, depois outra. É muito melhor. Até porque aí eu consigo enterrar aqui, digamos assim, o meu elefante, né? E não fico externando, digamos assim, uma certa posição pessoal. Os que entendem de forma contrária dizem o seguinte, que o artigo 42, e que, então, que esta norma, a Lei 13.967, que ela extrapolou aquilo que ela poderia fazer em termos de normas gerais, e ela só poderia legislar sobre normas gerais. Por quê? Porque ela extrapolou quando fala ali na vedação da medida privativa de liberdade, porque esta vedação das medidas privativas de liberdade diz com o direito administrativo sancionador. E o direito administrativo não está previsto em nenhuma das competências exclusivas, não está previsto na competência exclusiva da União e nem nas competências concorrentes ali que os estados podem legislar. Então, é um direito que pode ser legislado, em tese, por todos os entes federativos. Né? Isso é este argumento que diz que não poderia a norma ter tratado da prisão. Então, que a norma diz respeito ao direito administrativo sancionador e que caberia, então, ao órgão interessado, né, ao ente interessado, legislar sobre isso. E citam, para defender esta tese, o artigo 42 da Constituição, que ele fala assim, os membros das polícias militares, corpos de bombeiros, instituições organizadas com base na hierarquia da disciplina, são militares dos estados, Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares do estado, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, 8º, aquelas questões relativas à eleição, né, a poder, as questões de se o militar, se eu não me engano, é a questão do alistamento e elegibilidade do militar. Aí, se ele contar com menos de 10 anos, ele se afasta da atividade, fica agregado e tal. Se contar com mais de 10 anos, vai ser agregado. E se ele se eleger, aí ele vai para a reserva, etc. E tal. E o artigo 40, parágrafo 9º, que diz respeito à questão da inatividade. E aí citam o seguinte, o 142, parágrafo 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do 142, terceiro, inciso 10. O que diz o 142, terceiro, inciso 10? Ele diz o seguinte, fala exatamente o seguinte. Ele diz assim, a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, então esse inciso, ele se aplicaria às polícias militares. Os limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade. Direitos e deveres, a remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de sua atividade, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Então, este artigo se aplicaria
as polícias militares. Veja bem, então a norma geral lá do artigo 22 só poderia tratar sobre normas gerais. E as normas específicas estariam exatamente nesta previsão do artigo 142, ali, né, do inciso 10. Então, que esta questão relativa à vedação da medida privativa de liberdade, ela não poderia ter sido tratada nesta norma e, exatamente por isso, ela seria inconstitucional do ponto de vista formal. E dizem mais, né, dizem que esta norma geral, ela trata da instituição polícia militar e que a norma do 142, parágrafo 2º, parágrafo 3º, 10, ela então não trataria das instituições, mas sim dos integrantes das instituições. E esta questão tratada na Lei 13.967, que é a vedação de prisão disciplinar, ela não estaria afeta à instituição, mobilização para a guerra, questão de munição, armamento, tal, e sim estaria afeta a questões mais gerais, a instituição, e não a questão específica, que seriam os direitos dos policiais militares, né? E que, então, os direitos dos policiais militares estariam lá no inciso 10 do 142, que teria que ser por uma lei estadual específica. Então, esses são os que defendem a inconstitucionalidade formal. Bom, quanto a isso, além do que já foi dito, eu anotei aqui, dando uma olhada, doutor Fábio Rodrigues, Sim. Porque nós estamos aqui com a Lei 13.967, que ela altera o artigo 18, e só o artigo 18, mas o decreto 67 tem outros artigos. Né? E o decreto 666... E para reforçar essa questão de que é a norma específica do Estado que deveria regular, né, pelo 142, parágrafo 3º, inciso 10, que essa seria uma pertinente aos indivíduos, aos militares, direitos e deveres dos militares, enquanto que a regra do artigo 22 seria normas gerais. E que, nesta norma geral, não poderia ser legislado sobre questões específicas dos deveres. Bom, e aí afirmam ainda que a redação antiga do artigo 18 do decreto-lei dizia assim: as polícias militares serão regidas por regulamento disciplinar, regido à semelhança do regulamento disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais de cada corporação. Mas, eu dando uma lida nesse decreto, a Lei 13.954, de 2019, alterou o artigo 24 do mesmo decreto, incluindo a questão relativa à previdência e pensões. E ela diz assim, no capítulo, que antes era escrito prescrições diversas, agora diz assim: das vedações, dos direitos, dos deveres, da remuneração, das prerrogativas e da inatividade e da pensão. Ora, se esta norma aqui é uma norma geral, a seguir o argumento que diz que a vedação de prisão não poderia estar prevista nesta norma, estes assuntos que foram modificados pela Lei 13.954 também não poderiam, porque ela continua sendo uma norma geral. E a Lei 13.954, ela modificou. Por exemplo, no artigo 24, ela fala assim: os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares do Estado, do Distrito Federal e territórios estão estabelecidos em leis especiais dos entes federativos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 42, etc. e tal. E o 224A diz assim: observado o disposto no 24F e 24G, aplica-se aos militares as seguintes normas gerais relativas à inatividade.
fala em normas gerais. Mas diz assim, remuneração calculada com base na remuneração do posto, da graduação do militar, por ocasião da transferência para a reserva, integral, nas seguintes situações, remuneração do militar reformado. Bom, isso são direitos. Então, ela é uma norma geral, mas tratou de questões que são específicas. Sim, sim. Então, ela fez isso. Então, se não se poderia tratar esta matéria aqui na Lei 13.967, também não pode ser... Tampouco na anterior. Exatamente. Também não pode ser tratada a questão da pensão nesta mesma lei, porque ela também é uma questão específica, embora remeta para a lei, e diz ali, remetendo para a lei estadual. Bom, mas aí eu já remeto para a lei estadual, mas já estou dizendo, olha, a remuneração tem que ser isso, a medida tem que ser aquela, a pensão tem que ser integral, né? O sujeito que vai ali, a idade limite, que entrou na idade limite, como fala ali, ó, transferência para reserva remunerada por ofício, o atingimento da idade limite, isso tudo são questões que, em tese, também deveriam ser tratadas pela regra específica. Com certeza. Então, dizem que não poderia a norma tratar dessas questões, mas ela trata. Ela não poderia, mas ela trata. Bom, continuando, então, aqui o nosso raciocínio, há uma outra... isso na questão dessas previsões constitucionais. Há um outro argumento que também é trazido e... Puxa, nós já estamos ali em 10h54, né? Que hora nós temos mais 30 minutos. Ótimo. Então dá para... Eu vou procurar ser mais rápido. Um outro argumento seria a questão do princípio da simetria, que esta norma, então, ela estaria atingindo o princípio da simetria, porque as polícias militares devem ser simétricas ao exército, devem observar o princípio da simetria. Bom, aqueles que defendem que não há afronta ao princípio da simetria, dizem o seguinte, olha, não existe princípio da simetria entre polícias militares e exército, porque o princípio da simetria é outra coisa. O princípio da simetria não é isso. O princípio da simetria todos os bons livros de direito constitucional que nós possamos verificar, o princípio da simetria ocorre quando a própria Constituição estabelece, no artigo 22, se não me engano, que as constituições dos estados seguirão os mesmos princípios estabelecidos na Constituição Federal. E lá no ato das disposições constitucionais transitórias, elas trazem uma regra também nesse sentido, né? que é a regra de observar os princípios desta Constituição. Então, que este, na verdade, seria, de fato, o princípio. Quando nós falamos em princípio de simetria, o princípio de simetria é esse, de observar as constituições dos Estados, devem observar os princípios norteadores da Constituição Federal. Isso é princípio de simetria. Então, que é o seniano, né? Isso. Quando se fala em princípio de simetria, você está falando disso. O princípio de simetria não é igualdade entre as polícias militares e forças federais. Né? Bom, mas, inclusive, esse é um argumento que foi trazido, se não me engano, pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos seus pedidos, mas há uma questão que eu acho que houve aí um erro, talvez um equívoco, né? Quanto à nomenclatura do princípio. Na verdade, quando nós temos ali disposições, tanto no regulamento disciplinar no Estatuto dos Militares da União e no Estatuto da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, se nós verificarmos essas duas normas, nós vamos ver que elas são exatamente, não vou usar aqui o termo simétricas, porque não tem nada a ver com simetria, né? O princípio de simetria é outra coisa. Elas são muito parecidas. São similares.
São similares, não simétricas, são similares. Né? Então, por esta razão, nós teríamos que observar também a questão relativa à prisão. E então, me parece que aí haveria, então, não uma questão formal, né, de princípio de simetria, mas sim uma questão de ofensa material ao princípio da isonomia do artigo 5º. Né? O artigo 5º determina que todos sejam tratados da mesma forma. Ora, não seria atingimento em princípio de simetria, isso não está fora, está descartado. O que seria, para esta tese, seria então afronta ao princípio da isonomia de tratamento. Né? Já que eu trato militares da União de uma forma e os militares dos estados querem as mesmas regras, e agora nós vimos fundamentalmente... Eu creio, se me permite, que nós agora vamos ao âmago da questão que bate em relação aos militares estaduais. Realmente há um sentimento dessa desigualdade de tratamento que é histórica, sempre houve, né? Sim. Pode prosseguir, doutor. Bom, e aí, doutor, o que diz, então, os defensores desta tese? De que estaria, então, uma afronta ao princípio da isonomia. Por quê? Porque os militares das polícias militares, né, dos estados, militares estaduais, estariam sendo tratados de uma forma, enquanto que os militares federais continuavam podendo ser presos disciplinarmente. E dizem o seguinte, que na questão fundamentalmente da Previdência, que nós vimos agora, houve, das corporações, das polícias militares, um esforço no sentido de obter o mesmo tratamento dispensado aos militares da União por questões relativas à pensão, transferência para inatividade, integralidade de subsídios, né, de proventos, de vencimentos, né? Enfim. E então, que como eles estavam efetivamente buscando esta paridade com os militares, esse tratamento isonômico, ele tem que se dar em todas as esferas. Não poderia, olha, eu quero, digamos assim, o melhor dos dois mundos. Eu quero o que é bom. Quando é bom para mim, eu quero ser igual aos militares federais. Quando não é bom para mim, aí eu quero um tratamento diferenciado. Uma outra questão também, aí agora já no atingimento das questões relativas à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? No caso, afronta por questões materiais, por substância, afirmam o seguinte: uma tese diz, olha, a Constituição, no artigo 5º, inciso, se não me engano, eu não sou muito bom de número romano, mas é LX pauzinho, isso aí acho que é 61, né? 61. Eu nunca fui muito bom de número romano, assim. E que diz lá que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, exceto na questão das transgressões disciplinares, salvo em flagrante delito, né? Ou por ordem escrita e fundamentada, e a Constituição de 88 traz uma questão importante. Antes das Constituições passadas, se os senhores verificarem, elas diziam ordem escrita de autoridade judicial, autoridade, né? De autoridade, nem era autoridade judicial. Autoridade judicial é uma inovação da Constituição de 88 que eu acho que veio e que é muito boa, né? Era a ordem escrita de autoridade. Então, as autoridades administrativas poderiam determinar prisões antes da Constituição de 88. E essa é uma inovação muito interessante, né? Resguarda direitos fundamentais, né? E, então, dizem esses defensores que isto é uma cláusula pétrea, seria uma cláusula de pedra, que não poderia, então, uma norma infraconstitucional modificar essa questão da prisão, porque isso seria uma cláusula de pedra. Bom, e ali diz a exceção, no final do artigo, assim, exceto nas questões de
crimes militares, propriamente militares, e sim. as questões relativas às disciplinares. Então, que ali estaria prevista, né, a possibilidade de prisão ou a obrigatoriedade de prisão nas questões disciplinares. Isso é uma cláusula de pedra, não poderia ser modificada. E mais, que o artigo 142 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, fala que não haverá habeas corpus para questões disciplinares. Então, como o habeas corpus ele protege a liberdade de locomoção, óbvio que a Constituição não precisaria dizer que não haverá habeas corpus para questões de prisões disciplinares. Fala ali em transgressões disciplinares. Tá? Então, não haveria necessidade da Constituição dizer exatamente que era a questão das prisões, porque estaria implícito. Porque o princípio é maior, né? O princípio é maior do que a expressão. Exatamente, que o habeas corpus só cabe efetivamente para questões ligadas à liberdade de locomoção do indivíduo. Bom, eu diria para o senhor o seguinte: primeiro, que esse entendimento, no meu entender, assim, ele não é de um todo razoável. Por quê? Porque nós sabemos que o habeas corpus ele não defende só a liberdade de locomoção. Claro que tem que ser uma situação reflexa à liberdade de locomoção. Mas, por exemplo, eu tenho situações em que eu sei que o indivíduo não será preso, porque a norma não prevê prisão para aquele tipo de crime que ele cometeu, mas mesmo assim eu posso entrar com habeas para trancar a ação penal. Sim. Isso o Supremo já decidiu. Naqueles crimes, mesmo nas situações em que o crime não ensejará a liberdade, a privação da liberdade, eu posso, incontinenti, ingressar com habeas para trancar a ação penal. Então, na verdade, o habeas não seria o fato de não se poder ingressar com habeas corpus para questões disciplinares, não traduz necessariamente que eu tenho de ter prisões nas questões disciplinares. Essa é uma visão. E a questão do artigo 5º, eu diria para o senhor o seguinte, né? Que aí, os que defendem esta tese dizem que isso é uma cláusula de pedra, porque o artigo 5º não pode ser modificado. E eu confesso que eu também nem quero que ele seja modificado. Mas ele diz assim, ninguém será preso senão por ordem escrita da autoridade judicial competente, salvo nas hipóteses, né, de flagrante e tal, e crime militar propriamente dito e transgressões disciplinares. Só que, na verdade, o que é de pedra aí, a cláusula que é de pedra nesse artigo, é a não prisão. Aliás, a cláusula que é de... A cláusula, qual é o direito fundamental que este inciso 61 do artigo 5º garante? Ele garante a não prisão. Ele garante, rectius, a liberdade. Né? O direito fundamental de liberdade. Então, o que é de pedra aí não é a prisão administrativa ou a possibilidade de prisão de crimes propriamente militares. Isso não está protegido pela cláusula de pedra. O que está protegido, mais acima. O que está protegido pela cláusula de pedra é a não prisão. Uhum. A prisão é que é de pedra. Exatamente. O restante é exceção à não prisão. Né? Olha, aqui não pode prender, salvo nessas hipóteses, com autorização, com ordem escrita e fundamentada de autorização judicial, ou nas hipóteses de crime militar, propriamente dito, e de transgressões disciplinares. Então, quando a Constituição estabelece isso, ela não está dizendo que a necessidade de previsão de uma prisão disciplinar é cláusula de pedra. Não, ela não diz isso. A cláusula de pedra aí é a liberdade, não a prisão. E aí restaria, digamos assim, afastada essa meu sentido, pelo menos, né? Salvo posições contrárias aí, estaria eu me obrigo a anuir o posicionamento do senhor, porque
é muito claro que existe um imperativo normativo constitucional relacionado à liberdade que permeia todo o artigo 5º. Todas as cláusulas que se referem a garantias fundamentais são cláusulas de pedra ou cláusulas pétreas, como se ouve mais, né? E, por último, assim para nós, eu acho que temos quantos minutos aí? Temos alguns 15, né? Temos entre 15 e 18. Ótimo. Então, eu vou ficar dentro do tempo que me foi conferido aí. Por último, há um argumento de que esta regra da não prisão disciplinar, ela estaria ferindo o princípio da hierarquia e da disciplina. Tá? Feriria o princípio da hierarquia e da disciplina que é previsto para ambas ambas que eu digo no sentido as correntes. Não, da localização geográfica das entidades militares, né? Umas são federais e as outras são estaduais. Então, este princípio da hierarquia e da disciplina, ele seria um princípio constitucional, né? De hierarquia e disciplina. Nós temos lá no estatuto, né? Dos militares a definição do que é disciplina, do que é hierarquia, e que esta regra da não prisão estaria ferindo o princípio da hierarquia e da disciplina, porque os militares eles estão submetidos a um regime de especial de sujeição, né? Eles não teriam os mesmos direitos e garantias de que os servidores públicos, por exemplo, né, civis. Eles teriam algumas vedações, como greve, né, direito de greve, enfim, né, todas aquelas vedações ali que nós temos, que os militares estão sujeitos. Né? Então, são indivíduos que têm uma especial submissão, eles estão submetidos a um regime de especial sujeição. E que, então, esta não prisão estaria ferindo o princípio da hierarquia e da disciplina. E também, porque lá no artigo 144 da Constituição, se não me engano, parágrafo 6º ou 7º, não sei se eu vou encontrar ele aqui agora, mas também não tem problema. Ele diz o seguinte, que as polícias militares são forças de reserva do Exército, né? Forças de reserva, se não me engano, diz isso, para ver se eu acho aqui. Forças auxiliares. Me permite, sim, doutor. Claro. São forças auxiliares e de reserva. Exatamente. Forças auxiliares e reserva. Né? A Constituição fala isso em algum momento ali, lá nesse artigo, né? Fala que são forças auxiliares e reservas do Exército. E estariam sob a autoridade ali, né, do governador do Estado, que seria o comandante em chefe da Polícia Militar do Estado, que seria o governador. E que então caberia, como o governador é o comandante da Polícia Militar, a Polícia Militar estaria subordinada ao governador, tá? Assim como o comandante em chefe do Exército é o presidente da República. Então, as Forças Armadas estão subordinadas ali, em termos da Constituição, ao presidente da República. E no plano estadual, as forças auxiliares estariam subordinadas ali ao governador do Estado. E que, por isso, uma insubordinação, né, se estão subordinadas, a insubordinação geraria, então, a atividade, né, a aplicação do direito administrativo sancionador. Tá? Se eu sou comandante em chefe da Polícia Estadual, essa polícia está subordinada a mim, a contrário senso, a insubordinação geraria a aplicação do direito administrativo sancionador. E quem teria que
que se utilizar do direito administrativo sancionador seria efetivamente, então, o governador. Por isso, caberia, dentro daquele do 142, do 142, terceiro inciso 10, caberia, então, a lei estadual regrar essa questão relativa à prisão disciplinar. Bom, para finalizar aqui, doutor Fábio, acho que eu já falei bastante, talvez... não, mas o senhor tem liberdade de ouvi-lo, é sempre um privilégio. Não sei se eu consegui. É importante. É que são tantas abordagens, né? Não sei se eu consegui, digamos assim, passar todo aquele entendimento que é necessário. Mas, por último, eu deixei exatamente para esse final, e o senhor já adiantou lá no início essa questão que eu tinha deixado aqui por último. Nós tivemos, em 2001, um regulamento disciplinar na Brigada Militar que não previu a questão relativa à prisão disciplinar. Ele previu, ao invés, aliás, como substituição da prisão disciplinar, ele previu uma pena de suspensão. Exatamente. Assim, Decreto 41.067. Eu tenho ele aqui, o 067, né? Exato. Ele previu, se não me engano, no artigo 10º, no artigo 8º ali, ele previu, então, essa questão da sanção disciplinar, suspensão. De suspensão, né? Vedando, no caso, ele vedou a aplicação da pena privativa de liberdade. E este regulamento disciplinar, ele vigorou por quase 2 anos e meio. E nesse período de 2 anos e meio, não houve nenhuma insurgência quanto à eventual inconstitucionalidade desse decreto, por não ter previsto, né? Porque isso foi de 2001 a 2004, final de setembro de 2001, se eu não estou equivocado. Exatamente. Abril de 2004. Bom, nesse período, nós já tínhamos a Constituição de 88 e estava lá no artigo 5º a mesma exceção quanto à prisão disciplinar, e ninguém falou que estaria... Os detratores, exatamente. Não houve nenhuma insurgência contra o afronte a uma cláusula de pedra. Também o artigo 142, que não previa a possibilidade de habeas corpus, também já existia. Ademais, essa questão relativa à prisão de militares, a possibilidade de prisão de militares, ela existe desde a Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela também fala, assim, claro que em outros termos aqui, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ela diz assim, a exceção do flagrante delito, a prisão não pode ser executada senão por ordem escrita da autoridade legítima. Se esta for arbitrária, o juiz que a deu e quem a tiver requerido serão punidos com as penas que a lei determinar. O que fica disposto acerca da prisão antes de forma formada, de culpa formada, não compreende as ordenanças militares estabelecidas como necessárias à disciplina e recrutamento do Exército. Isto é uma Constituição de 1824, a Constituição Imperial. Então, desde a Constituição Imperial, a Constituição do Império, já há essa possibilidade. Sim. E remete ali, a Constituição de 1824, remete para a lei ordinária a regular essa matéria. Depois da Constituição de 1891, não falaram nada sobre isso. E todas as outras constituições, a partir daí, quando falavam do habeas corpus, também faziam exceção à questão de sanções disciplinares. Então, realmente é uma questão histórica no direito brasileiro, esta possibilidade de prisão administrativa, de prisão disciplinar, mas a questão de fundo, me parece, é verificar se a Constituição, eu acho que isso é o mais importante, se a Constituição determina que sejam presos disciplinarmente ou se ela autoriza que a lei infraconstitucional preveja ou não a questão da prisão. Então, para finalizar, e aí alguma questão que não tenha abordado ficam aí para as perguntas, né? Nós temos, então, o decreto, esse que não previu, ninguém arguiu nesse período de 2 anos, não que eu tenha notícia, pelo menos,
Não, mas não houve mesmo. Eu acompanhei muito de perto esse período que eu era militava. previsto ali, foi substituída a pena de prisão pela de suspensão, como é de rigor aí dos demais servidores. Não tenho notícia que nesse período tenha havido, digamos assim, um grave descumprimento da hierarquia e da disciplina na Brigada Militar. E, para finalizar, eu queria dizer para o senhor que, mesmo antes dessa norma, a Lei 13.967, a Polícia Militar de Minas Gerais já não tem no seu regulamento disciplinar, que, na verdade, é chamado de Código de Ética, ela já não prevê a prisão disciplinar, é substituída por outros instrumentos ali de Perfeito. Desde o ano de 2001, desembargador. Pois é. E também eu não tenho notícia. Né? Ontem eu conversei com um Obrigado, doutor Luiz. de Justiça Militar, da Justiça Militar de Minas, doutor Fernando Galvão, e ele me disse que não há nenhum problema, assim, e aqui eu já estou saindo, que eu prometi falar dos argumentos jurídicos, né? E aqui eu já estou desbordando um pouquinho, mas nós estamos no final, que também não há nenhum caso assim, de ferimento à hierarquia e à disciplina pelo fato de não haver a pena de prisão no regulamento dele. Então, assim, para início, seriam essas as observações que eu teria, doutor Fábio. Muito bem. Tem uma intervenção do doutor Luiz. Vou lhe pedir licença, doutor Fábio, eu gostaria... Seja à vontade. Como esse assunto, para mim, ele é muito sensível e me é muito caro. Inclusive, eu agradeço ao senhor desembargador por ter referido no início da sua apresentação o artigo que eu escrevi, e eu escrevi esse artigo lá no início, quando esses debates começaram, então lhe fico grato pela citação. Claro. Mas eu gostaria de ratificar a sua colocação sobre o Estado de Minas, que desde 2001, de fato, não contempla mais as penas restritivas e privativas de liberdade dos policiais militares, e há um outro Estado, no Nordeste brasileiro, que agora me foge, que, embora, e aqui me causa uma certa estranheza, que embora não aplique estas sanções, aplica os efeitos destas sanções nos assentamentos funcionais. O que, convenhamos, é um pouco fora do nosso contexto. Né? Sim. Mas eu queria lhe fazer só uma coisa que eu acho importante, ratificando as suas palavras. Na verdade, quando a Constituição Federal estabelece que a liberdade é a regra e que a prisão é uma medida de exceção, porque exige que a prisão seja somente em flagrante delito ou por ordem da autoridade administrativa, da autoridade judiciária, o que está dizendo a Constituição? Que esta é a regra, que esta é a cláusula pétrea da liberdade. E por que a Constituição excetua as prisões disciplinares? Porque se a Constituição não tivesse feito esta exceção, a Constituição estaria dizendo à autoridade administrativa que, mesmo nos procedimentos disciplinares, a autoridade administrativa não poderia prender, exceto se a decisão fosse chancelada por ordem judicial. A regra, a cláusula pétrea, e o senhor tem razão, é da liberdade e da exceção à prisão, salvo as prisões militares, que efetivamente precisam ser excepcionadas para preservar a competência da autoridade administrativa e a separação dos poderes. Então, só uma pincelada sobre a isonomia. Eu compreendo que, no caso, não haveria isonomia, porque a isonomia significa tratamento igual para os iguais e tratamento desigual para os desiguais. Sim. E seja igualdade entre os servidores militares dos estados e os servidores militares federais. Lhe agradeço muito
a oportunidade de ter esclarecido. A sua palestra foi ótima, esclarecedora e brilhante, como nós sabíamos que seria. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Imagine, doutor Luiz, tem liberdade da palavra, assim que quiser fazer uma nova intervenção, só enriquece o debate. Creio que o doutor desembargador Amilcar certamente se sente acolhido pelos argumentos e pela... Né, só acrescenta o que nós pretendemos expor aqui diante de uma plateia tão qualificada. Prossiga, doutor Amilcar. Não, na verdade, o que eu tinha para colocar, doutor Fábio, seria isso, né? Me parece assim, a única dificuldade que eu vejo, né, é essa questão mesmo lá do artigo 144 da Constituição, que define ali que as polícias militares são reservas do Exército e estão subordinadas aos governadores. O contrário de subordinado é insubordinado. Então, me parece, se o governador é o comandante em chefe, a lei estaria, nesse caso, retirando dele a possibilidade de definir no estado dele o que seria importante para manter a disciplina e a hierarquia na corporação. Excelente colocação. Um ponto assim que me parece, na minha concepção, o mais forte, né, para que o direito administrativo sancionador ele é da competência de estados, da competência da União e é da competência dos municípios. Tá? Tanto que nós temos códigos de disciplina para os servidores municipais, né? Códigos de ética, deveres, direitos, enfim. Inclusive é previsto o processo administrativo disciplinar no âmbito municipal, no âmbito estadual, por exemplo, para os servidores do Estado. Nós temos a Lei Complementar 10.098, que prevê ali todo o procedimento para apurar as faltas disciplinares. Né? E o legislador federal deixou, evidentemente, essas questões relativas à disciplina a cargo dos entes da federação. E como a polícia ela é subordinada ao governador, né, este argumento ele me parece assim muito razoável. Caberia então ao governador, por uma lei específica, que foi o que aconteceu em 2001, né, quando houve a mudança do regulamento no regulamento disciplinar da brigada. Então caberia a ele, governador, dizer se para manter a hierarquia e disciplina na polícia militar do seu estado, ele teria de ter uma prisão ou não. Né? Me parece assim, um argumento bastante considerável. Não sei se vou acabar indo por essa linha. Né? Como eu lhe disse, difícil é esconder o elefante. Né? Mas este me pareceu assim ser um argumento daqueles que defendem que a norma da Lei 3967 não poderia ter regrado isso. Esse talvez seja um dos argumentos mais fortes para serem efetivamente superados. Mas o senhor falava lá no início, né, e estou encerrando aqui a minha fala, o senhor falava lá no início da revolta da Chibata, né? E eu me lembro que a revolta da Chibata aconteceu, se eu não estiver enganado, em 1910, no início do século... novembro de 1910, no início do século XX, né, quando marinheiros negros, né, isso foi logo em seguida a abolição da escravatura, marinheiros negros se amotinaram em 2 ou 3 navios que o Brasil tinha adquirido recentemente, encouraçados ali, e eles amotinados naqueles encouraçados, eles tinham uma prevalência sobre as forças marítimas, as demais forças marítimas na época, que eram os melhores navios na ocasião, e eles se insurgiram exatamente porque os negros, que eram subordinados ali, né, ao comandante sempre era um branco, né, os negros, então, marinheiros negros, eram disciplinarmente, para manter a hierarquia e disciplina, apesar da abolição da escravatura, eram chicoteados. Né? Então, por isso,
houve a revolta essa da Chibata, no Rio de Janeiro, que acabou. Ela foi frutífera nesse sentido. Acabou com aquelas penas, né, de açoites ali, chibatas que os negros eram submetidos. O senhor falou ali, eu lembrei, é um ponto bastante interessante. Tanto é que a Marinha do Brasil, ela por muitos anos, ao longo de praticamente todo o século XX, ela não teve oficiais negros, né? O Exército tem vários, né? A Aeronáutica, enfim, mas a Marinha, agora, me parece que nos últimos tempos aí, nós temos oficiais negros na Marinha, mas ao longo de quase todo o século XX, a Marinha não teve oficiais negros. Almirantes, então, nem pensar. Nós temos aí uma questão que é inquietante, que, se me permite, farei o gancho para um próximo evento que nós estamos planejando. Eu encerro aqui, estou encerrando a minha fala, né? Estou disposto aí a tirar alguma dúvida. Nós temos alguns questionamentos aqui já formulados pelos assistentes. Eu vou começar pelo Dr. Silvio, que encaminha um questionamento de como ficaria a informação, como é que o senhor avalia que ficaria a informação da detenção nos assentamentos dos policiais e bombeiros militares, porque isso conta como prejudicial para outras avaliações de carreira. Eu sei que isso é uma atividade própria do Executivo, mas eu deixo a pergunta do Dr. Silvio, que é um advogado atuante no direito militar lá de Passo Fundo, para que o senhor traga alguma luz, apesar de o tema não ser totalmente atinente a... Eu acho que a Brigada Militar, para usar o exemplo aqui do nosso Estado, né, ela está aguardando a decisão do tribunal. O tribunal vai, como eu disse lá no início, o tribunal vai se reunir agora nos próximos dias, próxima semana ou na outra, e vai definir essa questão no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que depois disso a Brigada, então, vai tomar as medidas, se for o caso, né, para rever algumas questões. Mas, digamos assim, não sei se essa regra será mantida ou se ela será declarada inconstitucional. Eu realmente não apostaria aqui, né? Eu sei que já há dois posicionamentos, né, até porque eu pedi vista dos autos, então tem 2 posicionamentos já definidos ali. Então, digamos assim, de 6 que votam, o presidente vota em caso de desempate. E isso é uma questão interessante, né? Porque o artigo 97 da Constituição Federal, ele nos traz a cláusula fumbente, né? Que é a cláusula de reserva de plenário. E uma norma do poder, poder legislativo, enfim, né? Do poder público, ela só pode ser declarada inconstitucional pela via concreta, né, controle difuso, se houver a maioria absoluta dos membros do tribunal. Sim, é um quórum. Então, no nosso caso, como nós somos ali 7, para que seja declarada a inconstitucionalidade, ter no mínimo 4 votos, tá, nessa questão. 4 votos. Me parece até, quero crer, isso é uma questão que nós vamos discutir ainda, com a obrigatoriedade de voto do presidente. O presidente não vota, né? Ele vota apenas em caso de desempate, mas nesta questão, como nós estamos tratando de uma possível declaração de inconstitucionalidade, modo concreto, por força do artigo 97 da Constituição, o presidente terá de votar. Então, a envergadura do tema é uma exigência também, né, de uma manifestação. Então, nós teremos de ter, no mínimo, 4 votos para declarar a inconstitucionalidade, pelo menos modo concreto, desta lei no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, digamos que vamos aqui fazer um exercício de futurologia para poder responder a questão do doutor advogado que fez a pergunta. Digamos que a norma declarada inconstitucional. Então, estaria valendo a regra da não prisão da Lei 3967. Me parece que o que a Brigada Militar tem de fazer, né? O princípio aí é o princípio da retroatividade da norma mais benigna, né?
que nós podemos buscar emprestado no direito penal, né? E da Constituição também, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, quando a própria lei diz que serão observados princípios de dignidade, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, me parece razoável que, se isso acontecer, né, se, digamos assim, esta lei prevalecer, então, a partir de agora, não se pode mais ter a pena de prisão disciplinar. Aqueles que foram punidos disciplinarmente e que não houver ainda passado o período aquele que o sujeito volta ao status quo ante, né? Uhum. Reabilitação, o que acontece? Ele foi punido a pena de prisão, não vai ter como devolver a liberdade dele. Isso aliás, é por isso que em todas as questões que envolvem a possibilidade de pena de prisão, eu concedo liminar, quando é pedido, para que depois, ao fim e ao cabo, né, quando do julgamento do processo, no tribunal, na corte, no plenário, aí se decida se o sujeito vai ser, se aquilo que ele alega está conforme o direito ou não. Se estiver contrário ao direito, bom, se revoga a liminar e aí ele vai ser preso, né? Mas o problema é prender antes. Aí depois, se ele prova lá que a situação dele estava de acordo com o direito e a prisão estava em desacordo com o direito, eu não vou poder restituir a liberdade dele, né? Essa é uma posição pessoal, não é posição unânime no tribunal, mas é a minha posição. Mas nesse caso, do doutor, eu diria o seguinte, olha, isso sem analisar o caso concreto, falando em tese aqui. Sim, claro. Penal não retroage, o direito administrativo sancionador retira seus princípios informadores do direito penal, né, ou pelo menos naquilo que seja possível retirar, me parece que eu não vou poder devolver a prisão, a liberdade desse sujeito, mas eu posso ter certamente um pedido para modificação de seus assentamentos profissionais ali, nos seus assentamentos militares, retirando digamos, aquilo que de ruim causou aquela prisão que ele sofreu, digamos, há 1 ano, 2 anos atrás, se mexeu no comportamento dele, ele certamente terá seu status quo ante ressarcido, me parece. Ele poderia, inclusive, nesse caso, caso não atendido, né, recorrer ao tribunal, recorrer à Justiça Militar, na primeira instância, que está apta para julgar essas questões disciplinares. Perfeito o encaminhamento. É realmente uma preocupação, porque decorrem daí, o senhor muito bem sabe, uma série de consequências para a carreira, que posteriormente vedam a concessão promoções, de cursos, etc. Cursos que vão permitir promoções. Cursos. Mas, bem, agradeço a contribuição do Dr. Silvio. Vou passar a próxima, que eu tenho aqui identificado como MB, da assistência, que pergunta se, com o advento da Lei 13.967, qual postura deve ser adotada pelas corregedorias militares, se elas já devem deixar de aplicar. Estamos entrando no âmago da questão, que eu creio que o senhor não tem condição de responder com posicionamento direto. Já devem deixar de aplicar as prisões disciplinares dos militares estaduais, mesmo que seus estatutos ainda prevejam a prisão? Essa é a pergunta. Eu acho que isso vai... acredito que essa questão ela pode ser respondida assim. Eu vou falar em tese aqui, né? Se a norma for declarada inconstitucional, bom, permanece tudo como está, né, atualmente. Se a norma, digamos, não for declarada inconstitucional, bom, aí nós temos ali o artigo 3º, que fala no prazo de 12 meses para regulamentar e implementar esta lei. Bom, aí nós vamos ter de ver isso partindo da premissa de que a lei seja mantida, né? De que a inconstitucionalidade não seja verificada. Nós teremos de ver os fundamentos da decisão do tribunal, o que o tribunal se manifestou com relação a essa vacácio aqui para a confecção, né? Porque a vacácio não é na lei, né? Claro. A lei não está em vacácio. A lei já está
ela já está em vigor. O artigo 4º diz que ela entra em vigor na data da sua publicação. A lei está em vigor. O que está em vacácio é a feitura, a realização, a elaboração, a aprovação, enfim, de um novo código de ética em que não seja mais prevista a prisão disciplinar. Tá? Então, nós teremos de ver os fundamentos dessa decisão, mas eu quero crer, e eu já falei isso aqui no início da nossa fala, de que se eu não posso mais prender, se esta for a decisão do tribunal, de que eu não posso mais prender de forma no direito administrativo sancionador, as questões disciplinares, bom, aí entra em vigor, me parece, a regra do parágrafo 1º, que aí nós estaremos tratando de liberdade. Tá? Sim, sim. Uhum. Sem exceção. Hoje esta é uma exceção à regra da liberdade. Aí nós estaremos tratando do princípio da liberdade sem exceção. Ora, o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição diz que os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Então, não é a lei infraconstitucional que vai dizer, não, olha, vocês agora não podem mais prender, mas isso é só depois que o código ficar pronto. Parece que essa não seria, digamos assim, razoavelmente falando, a solução a ser adotada em caso da lei permanecer em vigor como está hoje. Né? Claro. Vai se manifestar sobre ela. O tribunal irá se manifestar sobre esta provocação da inconstitucionalidade da lei. Se o tribunal entender que ela é inconstitucional, bom, aí não se mexe em nada, fica valendo o atual regulamento disciplinar naquele espaço em que ele prevê a prisão disciplinar. Ou a detenção disciplinar, né, para usar um termo mais técnico aqui. E se o tribunal, então, disser que não é inconstitucional ou não conseguir o quórum necessário para declarar a inconstitucionalidade da lei no controle difuso, vai surgir uma questão muito interessante. Porque se o habeas for acolhido, mas não tiver os votos para declarar a inconstitucionalidade no controle difuso, vale só para aquele caso. Aí para os demais não vale. Aí só vai valer para quem entrar com pedido em juízo. É uma questão bem interessante, do ponto de vista técnico, assim, né? Mas eu acho que, sei lá, não sei se nós teríamos dificuldade, enfim, para formar maioria absoluta, não sei. Isso é uma incógnita, né? quanto a essa decisão. Mas ela tem efeitos muito interessantes. Se nós tivermos o artigo 97 da Constituição diz que só se declarará a inconstitucionalidade por maioria absoluta dos membros do tribunal. Quer dizer, se nós não tivermos maioria absoluta, não se declarará a inconstitucionalidade via controle difuso. Ora, se não se declarar a inconstitucionalidade, ou esta maioria não for absoluta, né, ela for relativa, digamos, aí só vale para aquele caso. É uma questão bem interessante. Exatamente. Muito bem colocado, doutor. Eu tenho que mencionar o nome do colega, do assistente, que é o Matheus Vargas, que levantou essa questão extremamente importante, que acho que foi esclarecedora para todos nós. Tem a participação do Ney Rodrigo Lima Ribeiro também, que parabeniza a iniciativa do evento. Muito obrigado da parte que nos toca. E, principalmente, enaltece a brilhante palestra da doutora Amilcar, do desembargador Amilcar Macedo, nessa oportunidade de hoje. Eu tenho uma questão para propor de encerramento, doutora Amilcar, e eu ainda estou aberto se surgirem outras perguntas, são as que nós temos até o momento, mas me parece, e a ponderação que eu faço e sujeito ao seu crivo, é que em se tratando de possibilidade ou de necessidade de manutenção da subordinação do chefe do Poder Executivo Estadual como o comandante em chefe das forças auxiliares, para a medida imediata de manutenção da hierarquia, nós passamos, como o senhor bem disse no curso da palestra, por um período de ausência da punição de prisão domiciliar, domiciliar é outra coisa, de prisão disciplinar.
E nesse período, eu me recordo, o que gerou revolta e que as associações de classe brigavam mais não era quanto à necessidade da volta da punição de prisão, senão que os preocupava, sim, o fato de o dia ou dos dias de suspensão serem descontados Assim, do soldo exatamente. dos militares. Interromper prazo para porque não determinados houve direitos. uma grande revolta. Isso. Não houve Porque aí na pena temor, de suspensão... Não sei se eu Oi, eu estou lhe ouvindo. Vou pedir uma intervenção da técnica. Permita um instantinho, desembargador. Estou ouvindo. O senhor me ouve? Acho que não, acho que perdeu. Perdemos. Não. Nós estamos com um probleminha técnico, doutor. Para nós não perdermos a sua resposta, eu vou pedir para o Gabriel ver o que ele pode fazer. Nós estamos com um problema na recepção do seu áudio e um pouco na imagem. Eu estou ouvindo bem, doutora Milka. Estamos ouvindo bem, doutor Fábio. Ouvindo bem. Bom, então vamos prosseguir. Então era comigo aqui. Desculpa a interrupção, doutor Amilcar. Pode prosseguir. Na verdade, quanto a o que parece que a insurgência que houve é que quando há a pena de suspensão, né, pelo menos tocante aos servidores civis, que não existe a pena de prisão, né, a disciplinar, quando há a suspensão, ele perde o vencimento naquele período em que está suspenso, se a suspensão for com prejuízo do vencimento, evidentemente, e ele perde aquele prazo ali para contagem de alguns benefícios, né, como licença-prêmio, enfim, aí interrompe... Tempo de serviço efetivo. Tempo de serviço efetivo, para questões de aposentação, e no caso da licença-prêmio e outras garantias, ele interrompe e começa a contar de novo. Então, seria realmente um prejuízo. Mas aí há de se avaliar a questão de qual prejuízo é mais interessante, se é o prejuízo de ficar preso ou se é o prejuízo de ter algum direito, alguma vantagem ali prejudicada. E também, para complementar isso, o doutor Fábio, diferentemente das Forças Armadas, em que a estrutura para o militar cumprir uma prisão disciplinar, ela sobra com relação a celas e locais, assim, efetivamente, para cumprir. O sujeito fica preso no aquartelamento, mas lá no quartel ele tem um quarto para ele dormir, né? Ele tem rancho, ele tem alimentação. Claro. No caso da nossa Brigada Militar, surgem algumas situações, né, interessantes, né, porque a Brigada Militar não tem mais rancho dentro dos quartéis. Então, aí o sujeito está preso disciplinarmente. Não existe uma estrutura mais que comporte. Ele está preso disciplinarmente. Aí chega meio-dia, ele é liberado, aí ele sai, portão afora, vai almoçar. Aí ele almoça, daqui a pouquinho ele volta. Pode haver situações em que ele vai dormir em casa, um dia ele volta de novo, mas ele está preso disciplinarmente. Que me parece assim que, do ponto de vista prático, né, e aí eu não estou fazendo mais uma colocação jurídica, né, mas do ponto de vista prático, eu acho que demanda contra a prisão restritiva, né, de liberdade. O sujeito está preso disciplinarmente, mas aí ele sai para almoçar. Quer dizer, ele vai na rua, e se ele não tem dinheiro, como é que vai fazer? Ele vai ficar preso, o quartel não tem dinheiro para que ele possa almoçar, né? Ele vai ter que usar... Tem quartéis que não tem nem condição de alojamento, se fosse o caso de pernoitar. Aí ele está preso disciplinarmente, ou ele vai cumprir essa prisão disciplinar numa outra unidade, ou ele vai ser liberado para dormir em casa, porque não tem alojamento para ele dormir. Se apresenta no outro dia. É verdade, é o que tem que acontecer. Está dormindo em casa, mas está preso disciplinarmente, que é uma questão meio, digamos assim, interessante. E aí, o efeito que se diz, que nós ouvimos muito nas decisões das corporações relativas ao efeito didático-pedagógico da punição, é uma questão que eu sempre questionei, porque eu tenho a impressão que nós temos que encontrar o passo seguinte em algum momento, ainda que, quanto à forma, nós não vençamos a questão da constitucionalidade, ainda que a decisão seja
que vença a corrente contra. E eu digo ao senhor, enquanto faço essa ponderação, nós temos aqui 80 pessoas assistindo o senhor e torcendo para ouvir um posicionamento do magistrado que não virá. Então eu posso... eu estou tentando, como disse lá no início, né, eu citei o presidente Gorbachev, eu estou tentando enterrar o elefante. Né? Pois é, está sendo bem sucedido. Eu sei que é difícil. Mas, enfim, cada um, todos nós ali, né, estamos capacitados e aptos. Eu sempre digo que o tribunal e o juiz, ele se legitima pela questão técnica e pela imparcialidade. Né? O tribunal se legitima exatamente pela análise técnica e imparcial das questões, porque o juiz não tem arma, né? O juiz não tem a chave do cofre. Então, como é que ele se legitima? Alguns se legitimam porque têm a chave do cofre, outros se legitimam porque andam armados. O juiz se legitima exatamente pela questão técnica, né, das suas decisões e pela imparcialidade. Mas eu quero dizer para o senhor, para finalizar, né, eu lembrei aqui de um poeta espanhol, que é lá das Astúrias, o nome dele é Ramón de Campoamor. Ele tem um verso em que lá pelas tantas, uma das frases do verso, ele diz o seguinte: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal com que se mira. E eu acho que é exatamente assim que vai ser, né? Vai ser uma decisão fundamentada. Eu tentei externar aqui que existem bons argumentos para ambos os lados, né? E vamos ver qual o argumento que vai se sair vencedor. Perfeito. Eu teria uma última pergunta para alinhar, que é do Dr. Roberto Alexandre dos Santos, que diz o seguinte: a detenção disciplinar é de cunho executivo. Se ela é de cunho executivo e não legislativa, e a devida detenção disciplinar não se torna abuso ilegal, já que ela restringe a liberdade do indivíduo, sendo que essa é de competência, a matéria de competência do legislativo? O que acontece, né? Normalmente as questões, essas disciplinares, elas estão previstas em lei. Né? No caso do Exército, das Forças Armadas ali, ela é prevista lá na Lei 6.880. E no caso da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, ela é prevista na Lei 10.990, pode ser? Exatamente, o Estatuto. 1990. E aí a lei ela é erigida do Parlamento. É uma criação do Parlamento, por isso que é lei. Só que em dado momento a lei transfere, ela autoriza, e isso a Constituição permite, que a lei delegue ao Poder Executivo a regulamentação daquela lei. Isso é previsto na Constituição Federal. É uma delegação de competência. Então, esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo. Por quê? Porque, via de regra, é o Poder Executivo que entende dos meandros daquela... Nós não vamos querer, por exemplo, poderíamos querer que o Legislativo, lá os deputados, fossem discutir quais sanções ou quais hipóteses de sancionamento seriam adequadas para manter a hierarquia e disciplina dentro de uma corporação. Quem tem que definir isso são os interessados. O comandante-geral da brigada, seu Estado-Maior, seu subcomandante, enfim. São os oficiais da corporação que, juntamente com os técnicos ali do Poder Executivo, então, e me parece que o regulamento sempre é uma proposta da corporação. A corporação faz uma proposta de um esqueleto de regulamento, leva-se ao governador, o governador ali, com seus assessores, né, acaba definindo exatamente aquela situação e decreta. Né? Isso é previsto na Constituição. Né? É da regra. Sim. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Estamos lhe ouvindo bem. Não, mas... Tá. Que os desapareceram aqui para mim. Não sei se você concluiu a resposta. Então, esta é da regra
é da regra do poder legiferante, né? Proporcionar que a lei seja regulamentada pelo Poder Executivo. Não vejo problema quanto a isso. Perfeito. Me parece também uma questão que a jurisprudência vem superando nos pedidos já feitos e recorridos aos tribunais no país todo, tem se manifestado nesse mesmo sentido. Com isso, eu encerro, manifesto o meu agradecimento e passo a palavra ao Dr. Ivan Pareta Júnior, nosso vice-presidente da Comissão Especial de Direito Militar da OAB do Rio Grande do Sul, para que faça o encerramento. Obrigado, doutor Amilcar. Bom dia, senhoras e senhores. Me ouvindo bem? Sim. Bem, como já estamos, então, nos encaminhando para o encerramento desse belo evento, quase meio-dia agora, entendo que cabe, nesse momento, apenas deixar registrados alguns agradecimentos a todos os ouvintes, em nome da Comissão Especial de Direito Militar, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que nós temos diversos colegas de ordem nos ouvindo, companheiros de comissões da OAB-RS, de comissões de direito militar de outros estados, colegas e militares de Pernambuco, de Alagoas, de diversos outros estados, de diferentes associações, como a CRIERGS, a ABRACRIM, a ANACRIM, representantes de diversas instituições, como das Forças Armadas, da Brigada Militar, da Corregedoria da Brigada Militar, do próprio Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos também pela participação com as diversas mensagens, com os questionamentos, as contribuições e cumprimento pelo evento. Ao presidente da OAB-RS, Dr. Ricardo Breyer, por todo o apoio prestado à Comissão de Direito Militar, criada na sua gestão, também pela brilhante condução dos trabalhos do órgão máximo da advocacia no Estado, sempre servindo de norte a ser seguido pelos colegas como defensor incansável dos direitos e interesses da sociedade, das prerrogativas profissionais dos advogados. Também não poderia deixar de agradecer aos co-presidentes dessa comissão, Dr. Luiz Pires, Dr. Fábio Silveira, referências na advocacia militar, bem como a doutora Marciane Gellen, que compartilha comigo a vice-presidência, e a todos os ilustres colegas da comissão. Igualmente faço um agradecimento a Cristiane, Patrícia, demais colaboradores da OAB-RS, sem os quais não seria possível o nosso trabalho. Por fim, fazemos um agradecimento muito especial ao Dr. Amilcar Fagundes Freitas Macedo, desembargador militar do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, por prontamente aceitar o nosso convite, proferir essa verdadeira aula. Não apenas com a análise cirúrgica da constitucionalidade da Lei 13.967 de 2019, no tocante à vedação da prisão disciplinar, tema de grande relevância ao direito militar, mas com outras ponderações que foram de grande relevância para todos nós. O senhor é sempre muito bem-vindo em todos os eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio Grande do Sul, que o nosso presidente Ricardo Breyer denomina como a Casa da Cidadania, como já referido pelo nosso co-presidente Fábio no início do evento, especialmente nos eventos da nossa Comissão Especial de Direito Militar, cujos membros estavam ansiosos, eu confesso, para beber de sua sabedoria. Entendo que cabe aqui também destacar como são poucos os advogados que atuam de forma mais expressiva na Justiça Militar do Estado, em relação às demais áreas, muitos colegas desconhecem a cordialidade com que normalmente somos recebidos por Vossa Excelência e seus pares. Inclusive, como ex-membro da Comissão de Prerrogativas da OAB-RS, eu sempre refiro que o Tribunal de Justiça Militar do Estado é um dos espaços onde menos ocorrem violações de prerrogativas profissionais dos advogados. Nós ficamos muito felizes, portanto, com essa verdadeira parceria entre as instituições. Nos tempos difíceis que enfrentamos, enquanto muitos se esforçam na construção de muros, nós buscamos construir mais pontes, objetivando aproximar cada vez mais as nossas instituições e sempre resguardar os interesses da sociedade. É uma honra, portanto, participar deste evento, abrilhantado pelas suas palavras, pela presença de todos os senhores e senhoras. Muito embora também seja uma tarefa árdua fazer uso da palavra após a precisa explanação do senhor e dos colegas de comissão. Dr. Amilcar, com toda a sua sabedoria, conseguiu abordar o tema de forma técnica, jurídica, utilizando a sua experiência como julgador, para analisar a norma com a imparcialidade necessária, compreendendo as questões formais e materiais em relação à lei em comento, inclusive quanto à sua eficácia, sem ingressar nas questões políticas e institucionais, apresentando os principais argumentos favoráveis e desfavoráveis à prisão administrativa, mas sempre considerando o direito fundamental da liberdade como pilar do Estado Democrático de Direito e como cláusula pétrea da Constituição Federal.
Dito isso, eu encerro a minha fala com a ideia de que esses eventos precisam ser repetidos cada vez mais, honrando o nosso compromisso com a advocacia e com a sociedade, no sentido de compartilhar os conhecimentos adquiridos durante os estudos da Comissão Especial de Direito Militar e também da nossa experiência profissional. Apesar do curto tempo de divulgação, nós tivemos um público muito expressivo, tanto em quantidade, se não me engano, chegamos ao limite de inscrições que a ferramenta permite, quanto em qualidade de ouvintes, com a participação de diversas referências do direito militar, motivo pelo qual nós ficamos muito honrados. Finalizo aqui, então, a minha fala, desejando um ótimo final de semana e que esse período de pandemia de Covid-19 passe logo para que possamos nos reunir novamente de forma presencial e contar mais uma vez com a participação ilustre de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ivan. Obrigado, doutor Ivan. Presidente... Doutor Fábio. Pois não, doutor Fábio. Alô? O senhor está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Pode falar. Eu estava olhando aqui no chat ali, né? Tem uma questão, acho que é interessante só para finalizar aqui. Diz assim, uma das pessoas que nos ouve, ou já nos ouviu, enfim, que eu teria afirmado que o Distrito Federal depende de lei distrital para regramento do Código de Ética e Disciplina. Porém, esta unidade da Federação traz uma conotação diferente quanto a essa situação apresentada no inciso 14 do artigo 21, cabendo à União manter e organizar a Polícia Civil, PM e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, por essa determinação de lei federal na dicção do artigo 18 do artigo 667. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que o artigo 18, a lei federal, é a 13.967. Exatamente. O artigo 18 fala que o Código de Ética será aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal. E depois ele diz lá embaixo que os estados e o Distrito Federal têm 12 meses para regulamentar esta lei. Então, o Distrito Federal ele não edita normas federais, ele edita normas distritais. Então, o que eu disse aqui é que houve uma impropriedade na lei, mas a lei 13.967 segue exatamente o que diz o artigo 21 da Constituição. Mas eu fico muito grato aí, doutor, e me coloco à disposição para, eventualmente, precisarmos aí discutir outros temas. Eu agradeço a oportunidade. Pois bem, com esse fecho técnico que só brilhantou mais um pouco o que já tinha sido dito e traz para nós um contexto geral, eu agradeço penhoradamente ao desembargador. Nós sabemos que podemos contar e faço aos demais da assistência uma provocação para os nossos próximos eventos, em que nós vamos discutir temas igualmente necessários para que nós formulemos os nossos juízos de valor e possamos trabalhar com mais qualidade nas nossas oficinas, e também para que todos os da assistência, corregedor dos bombeiros, corregedor da Brigada Militar, policiais militares de outros estados, membros de comissões de direito militar de outras seccionais, possam se abeberar do conhecimento que nós vamos propiciar que os nossos palestrantes tragam, e que todos sejam tão bons ou melhores ou suficientemente bons como nós temos entre todos os palestrantes que já vieram, para propiciar esclarecimento. Nós pretendemos que a cidadania tenha informação. E com vistas a isso, encerro, então, a presente palestra com a gratidão a todos os presentes. Forte abraço. Senhores, tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Muito obrigado mais uma vez, doutor Amilcar. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, doutor Amilcar. Obrigado a todos.